tragédia que se abateu em Japaratuba. A família afirma que jovem morreu após uma abordagem policial. Vídeos que circulam pela internet mostram essa vítima, esse rapaz, nesse tipo de demonstração, o pessoal chama de grau, né? Alguma coisa próxima disso e tal. Esse tipo de... eu não sei bem qualificar o que seja isso e qual é a intenção disso, qual é a necessidade disso, né? Você empinar uma pipa, mas enfim, não é essa a questão. Isso não está em julgamento. A vítima, esse rapaz, o Emerson Marcenas Júnior, de 22 anos, empinando essa motocicleta na rodovia. A morte causou comoção em toda a cidade de Japaratuba. Os motociclistas realizaram uma motociata em homenagem ao rapaz e também protesto pelo ocorrido, pelo fato. Eles tomaram as principais ruas da cidade, causando um total congestionamento em Japaratuba. Você vê aí pelas imagens a motociata. Ainda no domingo, uma manifestação, você vê aí, de moradores cobrando por justiça, fechou um trecho da BR-101 por cerca de 5 horas, causando engarrafamento. Olha só como ficou a pista. Sei de muitas pessoas que ficaram completamente isoladas, prejudicadas, paralisadas. Olha só a extensão da paralisação na rodovia. Total e absoluto colapso e engarrafamento. O corpo do rapaz foi sepultado neste domingo em Japaratuba, portanto, nós temos, olha aí, você vê as pessoas ali se manifestando, a manifestação é completamente livre em protesto pela morte desse rapaz. E considero, sei que você também deva considerar, que todos esses dois fatos, os dois, afinal, merecem essa investigação a mais profunda, a mais transparente, a mais isenta e buscar realmente os responsáveis. O que aconteceu? Porque nós temos várias e várias versões para os dois fatos. Aí precisamos saber até o final o que aconteceu, por que aconteceu, qual a motivação, se houve excesso ou não, nos dois fatos, tanto da moça que foi baleada durante aquela bagunça generalizada, toda aquela confusão, e nesse caso específico, durante essa abordagem, nós, como conhecemos os fatos, sabemos do que aconteceu e temos, de novo, dois lados também, o lado da família do rapaz e o lado da polícia, a atuação da polícia militar. O governador Fábio Mitidieri, por sua vez, lamentou a morte do rapaz nas redes sociais, está aqui também. Igualmente, eu vou ler para você. O lamento ocorrido em Japaratuba, quando, durante uma ação policial, o jovem Emerson Marcenas Júnior veio a óbito. Solicitei imediatamente o afastamento dos policiais militares envolvidos e que seja feita a rápida apuração dos fatos. Meus sentimentos aos familiares e amigos, corroborando, confirmando o que nós acabamos de dizer. Claro que tem que haver o afastamento desses agentes da segurança pública, como, consequentemente, a apuração dos fatos, os dois pontos em que o governador Fábio Mitidieri se atém e passa para a gente e se comunica através das redes sociais. E já vamos ao vivo com a Jéssica Cruz. Nós precisamos dessa resposta, aliás, resposta muito necessária da Polícia Militar relacionada a esse caso que deu muito o que falar no final de semana. Aliás, os dois casos, né? Movimentando o fim de semana, e espera-se a completa, a total transparência e isenção por parte da corporação. Isso é importante, isso interessa para a própria PM, que precisa realizar essa investigação a mais isenta, a mais transparente. A impunidade não pode prevalecer em hipótese alguma, em circunstância alguma, em momento algum. É o que nós esperamos e exigimos, mais que isso, exigimos isso tudo. Vamos conversar com a Jéssica Cruz. Seja bem-vinda. Jéssica, novidades sobre os dois casos e tal. Vamos ver o que podemos saber, o que já foi apurado, qual é o posicionamento da Polícia Militar. Seja bem-vinda. Agora, boa tarde para você. Oi, Sérgio, agora boa tarde para quem nos acompanha. E realmente são dois casos que geraram um forte impacto na sociedade, principalmente para as famílias. Eu vou começar a falar sobre esse caso de Japaratuba, como você bem mostrou, um transtorno imenso ontem, né, na estrada, com um bloqueio, mas por conta de um pedido dos familiares para uma investigação aprofundada, apurada com relação à morte dele. Família revoltada porque diz que a polícia não agiu de forma correta e tirou a vida desse jovem de 22 anos. Eu já converso sobre esse assunto com o Tenente-Coronel Alisson Cruz, que é diretor de comunicação da Polícia Militar de Sergipe. Coronel, a gente vem acompanhando essa resposta da polícia
explicando, segundo os policiais que atuaram nesta ação, que receberam uma informação de que uma moto quase que idêntica à que esse jovem estava utilizando teria sido roubada. Exatamente. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sérgio Cursino. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Atalaia. As informações que temos são do relatório de ocorrência policial e elas dão conta que a equipe policial ela foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de veículo, de moto, e no percurso, na altura do povoado São José, mais ou menos no Banho do Prata, que fica entre o povoado São José e a cidade de Japaratuba, encontrou esse jovem de moto, na verdade 2 jovens de motocicleta. Então, como a ocorrência e o acionamento se deu em virtude do roubo de uma moto, é uma situação de suspeição e os policiais foram proceder à busca pessoal e à busca veicular para constatar, descartar ou não se essas motos estariam sendo objetos da ocorrência, teriam sido objetos do roubo. Neste momento, sinais sonoros da sirene da viatura policial foram emitidos, verbalização e os motociclistas não atenderam a essa tentativa de comunicação da equipe policial. No momento que houve o acompanhamento, segundo o relatório policial, houve uma tentativa de colocar uma dessas motos em cima de um dos policiais e nessa dinâmica da ocorrência, em determinado momento, o relatório policial dá conta de que a moto ela parou, como se tivesse apagado o fogo, e o motociclista esboçou uma reação que levou o patrulheiro da equipe policial a reagir e efetuar o disparo, que infelizmente ceifou a vida desse motociclista. A Polícia Militar se solidariza à família. Esse desfecho morte é um resultado que a polícia não espera, não deseja, não almeja. Quando o policial militar ele está na rua, ele está para proteger o cidadão, para fazer com que o cidadão ele possa ir e vir, circular com segurança, tendo a sua integridade física e patrimonial resguardada. Esta é a missão, o sentido de ser e existir da Polícia Militar. Quando acontece esse desfecho, isso é traumático para a nossa corporação, para o policial que vai ter que seguir com esta situação, com essa experiência ruim, e para os familiares que perderam esse ente querido. Então agora a gente vai aguardar o resultado das investigações. O governador determinou o afastamento desses policiais do serviço operacional para que eles estejam à disposição de todos os órgãos que vão investigar esse caso, o Ministério Público, que é o responsável pela fiscalização da atividade policial, a Polícia Civil, que está com todos os elementos e todos os procedimentos desta ocorrência, e uma investigação também pela nossa Corregedoria da Polícia Militar. O corregedor já designou um oficial que vai ser o encarregado para apurar as circunstâncias e como se deu esse fato. Esse jovem estava armado? Segundo o relatório policial, esse jovem portava uma arma. Mas tudo isso vai ser periciado. As pessoas que estavam diretamente ou indiretamente ligadas a esta ocorrência, que testemunharam alguma movimentação, o atendimento no hospital, a equipe médica. Então a gente vai precisar ouvir todas essas pessoas para chegar ao imperativo da verdade real, o que realmente aconteceu, qual foi a dinâmica desta ocorrência. Para a polícia, ele teria simulado que iria atirar? Exatamente. E aí, em legítima defesa, defesa putativa, o policial teve que esboçar essa reação e, infelizmente, um único disparo veio a ceifar a vida desse motociclista. E essa moto estava com irregularidades? Que irregularidades são essas? Ela realmente tinha sido roubada? Constatou-se que esta não era moto roubada. Ela tinha irregularidades, mas eram irregularidades relativas à questão de Código de Trânsito brasileiro. Então, era uma moto que não estava licenciada, mas ela não tinha relação direta com o roubo. Mudando de assunto, falando sobre um caso também da madrugada de sábado, quando uma mulher foi morta no meio de uma confusão. Principal suspeito, um policial da reserva, que se entregou na delegacia, assumiu a autoria do disparo que a atingiu, mas foi liberado logo em seguida. Como é que a polícia está atuando nesse caso? Veja bem, a gente precisa esclarecer alguns pontos nesta ocorrência.
Primeiro, se questiona por que o policial militar da reserva ele não foi preso em flagrante. Ele não foi preso em flagrante porque não estava em situação de flagrante. Porque o que é a prisão em flagrante? É quando você observa e testemunha o autor cometendo o crime ou logo em seguida, após o cometimento do crime, ao acompanhamento desse autor. Então não houve essa situação de flagrância. Então, descartada a prisão em flagrante, teríamos duas outras opções de prisão. Seria a prisão preventiva ou temporária. Essas duas prisões dependem de uma determinação judicial. O juiz, analisando o caso e as circunstâncias, entende ser pertinente a prisão temporária ou preventiva e ele decreta e emite esse mandado de prisão. E os órgãos de segurança pública vão diligenciar para cumprir esse mandado de prisão. Então, nenhuma dessas hipóteses ela se configurou naquele momento. Então, houve esse tumulto na rua Mato Grosso, na região de Siqueira Campos. Houve o disparo. Horas depois, o policial da reserva, autor desses disparos, se apresenta na delegacia, informando que estava em um bar, que houve um tumulto, uma confusão generalizada, e que em meio à agressão que ele e o amigo sofreram, 10 pessoas, segundo o relato dele, ele foi obrigado a efetuar o disparo. E esse disparo atingiu as pessoas que ali estavam. E o delegado da delegacia de flagrantes, da plantonista, ele não tinha ainda notícia do óbito, nem tinha ainda feito a correlação, não houve tempo hábil de fazer a correlação entre o que tinha acontecido na rua Mato Grosso e este fato que estava sendo narrado ali naquele momento. Então a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa. E aí, só depois é que foi feita a correlação e agora os colegas do Departamento de Proteção à Pessoa, de Homicídio e Proteção à Pessoa, do DHPP, vai levantar todas as informações, ouvir as partes envolvidas para chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu naquela madrugada de sábado. Como ele é um policial da reserva, ele pode ser penalizado nessa esfera da Polícia Militar? É um crime de natureza comum, ele não estava no exercício da atividade. Para quem nos acompanha, o policial da reserva, grosso modo, é um policial aposentado. Esse termo reserva é porque, de acordo com o tempo dele de afastamento e a idade, ele pode ser recrutado a qualquer momento, de acordo com determinações do Comando Geral e a situação que exigir esse recrutamento. Por isso que ele está na reserva. É porque pode ser, numa situação emergencial, ser reconvocado a ingressar na corporação. Mas, para efeito prático e comparando em analogia ao mundo civil, é um policial aposentado. Policial aposentado que, no seu horário de folga, resolveu ir a este bar e neste bar se envolveu com esta ocorrência, com essa situação. Então, tudo isso vai ser averiguado, apurado, e a Polícia Militar está à disposição de todos os órgãos para fornecer todas as informações. Última pergunta, ele era o único que estava armado no meio dessa confusão? Isso. Os relatos dão conta que ele era quem estava armado, acompanhado de um amigo que não era militar, que era civil. Muito obrigada pelas informações, Coronel Sérgio. Os esclarecimentos mais que necessários e de uma forma muito sensata e serena por parte do nosso Coronel Alisson Cruz. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Coronel, também.